Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Está vendo? Você consegue enxergar João Batista no espírito de Elias, a reencarnação daquele espírito, daquele sentido, daquele legado, daquele entendimento, daquela ontologia. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam, os judeus nunca entenderam isso, o Mashiach, virá para o seu templo. Aonde que Jesus vem? Escreva aí, templo. O mensageiro da aliança, esse é Jesus, aquele que traz um novo testamento, Hebreus 9. Aqueles que vocês desejam, até hoje os judeus desejam, Messias, Messias, Massaia, Massaia, Messias, Mashiach, virá. Quem suportará? É assim que está escrito? Não. Preste muita atenção. Eles desejam muito, não é? Ó, eles desejam e buscam. Eu queria que você escrevesse, eles buscam e eles desejam. Por quê? Porque assim como os evangélicos, que são netos dos judeus, e os católicos que são filhos e mães dos evangélicos e pais dos evangélicos, ambos, a família toda, essas 3 gerações desejam e buscam Jesus, o Messias. Amam o Messias. Os judeus amam Jesus? Não, mas amam a figura do Messias. Essa que virá agora. E dá na mesma, porque eles também aguardam um Messias que só vai fazer o bem para eles. Percebe? O evangélico, ele olha para o judeu e diz, você está enganado. O Messias é o meu, Jesus. Você está enganado porque o Messias que você quer é um Messias que vai te enganar, que vai fazer o que vocês querem. E isso não está certo. Aceite Jesus. Quando ele não percebe que ele está aceitando um Jesus que não foi Jesus. Por isso que a gente fala Jesus original. O que é o Jesus original? O Jesus que não foi apresentado. Esse Jesus que vocês buscam, presta atenção, e esse Jesus que vocês desejam, não é o Jesus original. Toda vez que na linguagem aparece mas, eu já ensinei vocês que é o quê? Então veja lá, apareceu aqui, ó. Mas, eles buscam, eles desejam, mas, ele é bonzinho? Não. Quem suportará a sua vinda? Não vai ser boa. Ou seja, já estava predito que os judeus iriam se decepcionar. A audiência está subindo, que bom. Que eles iriam se decepcionar. Percebe? Gravíssimo. Isso é gravíssimo. Olha isso aqui. Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque Jesus será como fogo do ourives, sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. E ele purificará quem? Os levitas. Ele confrontou tanto o sistema religioso da sua época, que ele sentou, recebeu apoio e devolveu aos samaritanos, aos publicanos, mas não aos fariseus, não aos religiosos. E refinará os filhos de Levi, aqui são os sacerdotes, como ouro e prata. Eu já revelei para vocês que nos dias de Jesus eram mais de 400 sinagogas e eram milhares e milhares de sacerdotes. Tem gente que pensa que sacerdote eram 2, Anás e Caifás. Eram milhares de sacerdotes, como hoje tem milhares de pastores. O que Jesus fez? Refinou, depurou eles com ouro e prata. Olha isso, gente. Sabe quem foi Jesus? Olha só, eu virei a vocês trazendo juízo. É aquele que trouxe juízo contra feiticeiros, adúlteros, juram falsamente. Essa aplicação aqui, contextual, ela tem a ver com Malaquias, Zorobabel, a segunda leva que veio da Babilônia para a reconstrução do templo, e tem a ver com o vaticínio da vinda do Messias e do preparador do caminho do Messias, como a gente vê em Malaquias 4. Esse é o sentido desse capítulo e nada tem a ver com o dízimo, mas com desvio de recursos das doações que o povo tão diligentemente fazia de tudo para que o espaço de reuniões deles fosse construído novamente naquele tempo de rituais. E o que está sendo predito aqui é que, embora eles quisessem reconstruir o templo,
Malaquias já estava falando, ele vai ser reconstruído, mas lá na frente, aqueles que vocês busquem, aquele que vocês desejam, ele vai destruir isso. Ele vai tacar fogo nisso. Tá vendo? Malaquias já está dizendo, vão reconstruir sim, mas não pensem que o que vocês buscam e desejam, olha que interessante, o que vocês buscam, desejam oração, e desejam e oram, será como vocês pensam. Jesus, o Messias, Yahshua, não será como vocês pensam. Será decepcionante. Principalmente para a liderança religiosa. E foi. Esse é Jesus, quer ver? Olha isso. Aos que vendiam pombas, tirar essas coisas daqui. Olha só, o zelo pela tua casa me consumirá. Até que ele disse... isso aqui eu não posso deixar passar. Os religiosos, quando viram seus negócios no chão, né, as moedas correndo pelo chão, disseram, dá um sinal aí. Dá um sinal e prove que você realmente é o Messias. Prove que você é um profeta, que você tem autoridade de Deus para fazer o que está fazendo. Aí Jesus respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em 30 dias. E eles ignorantes, igual o povo aí, né? Que está achando que o Aquel está construindo templo. Não entendeu a brincadeira? Lá no Instagram. Esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantar em 3 dias? Oh, dificuldade de entender, né? Hoje eu falava com uma pessoa que assistiu o meu vídeo 2 vezes, o Hermes estava lá e viu, 2 vezes e não entendeu. Mas por que é tão difícil de entender? Você viu como a pessoa... O que é cegueira, né? O que é o tal do véu? Revelar e tirar o véu. Mas o que é o tal do véu, né? 2 Coríntios 3, grande capítulo. É incrível, o cidadão consegue ler 2 vezes e não entender. Ouvir, assistir. Olha aqui, ó, o povo, ele acabou de dizer 3 dias, e eles, olha a ignorância, 46 anos, como é que você vai construir um templo em 3 dias? Olha a ignorância. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Aí você diz, nossa, os discípulos entendiam. Não, eles também não entendiam. Tanto é verdade que o próprio escritor aqui está dizendo que eles só foram entender isso mais para frente. Olha aqui, ó. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram, então entenderam. Tá vendo? Ou seja, na verdade, essa ideia de corpo aqui, nem os discípulos tinham entendido. Nesse dia aqui, quando Jesus falou, em 3 dias vou construir o verdadeiro templo, nem os discípulos dele, do lado dele, tinham entendido. Olharam para o mestre e meio que se afastaram assim. Eita, a gente segue ele tudo, acredita nele, mas construir um templo em 3 dias é meio complicadinho. Eu fui pescador, agora pedreiro... Não, e o pior, né? Já vi ele fazer alguns milagres, mas construir um templo em 3 dias, né? Você vê, olha só com quem que Jesus andava, olha os amigos de Jesus, olha os discípulos de Jesus. Só foram entender depois da morte. Tá vendo o que é uma consciência ex? Isso é tão profundo, porque você pode até escrever nos seus cadernos e anotações agora. Durante 1260 dias, os discípulos de Jesus não eram consciência ex. Vocês podem escrever isso agora no chat aí? Escreva assim, ó. Os 72 discípulos e os 12 principais, durante esses 1260 dias, 3 anos e meio, eles não eram consciência ex. Não eram. Estavam andando do lado de Jesus e não eram consciência ex, não conseguiam entender o negócio. Você vê que Jesus teve que morrer, ressuscitar, para eles lembrar, 3 dias. Já pensou? Que gravíssimo. Bom, esse é o texto paralelo a Malaquias que prova que o cumprimento está aqui. Daquele que afinou a prata, sabão dos lavandeiros, purificou com fogo. Porque esse é o batismo com fogo. As igrejas estão por aí no tal do batismo com fogo, com água, e não entenderam até hoje o que é batismo com fogo. Vamos explicar para eles de novo? A Bíblia original explica. Vamos de novo. Eu os batizo com água para arrependimento. Quem está falando aqui é João Batista. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso. Poderoso com mais autoridade. Na verdade, com uma missão maior do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará
com o Espírito Santo, que é o Espírito perfeito, e com fogo. E o fogo está no contexto. Está aqui, ó. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Ou seja, ele está citando o texto do Velho Testamento, que era a Bíblia que eles tinham. Juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ou seja, é o fogo do inferno, que não é físico, não está no centro da Terra. Isso aqui é metafísico, isso aqui é quântico. Não tem nada a ver com tempo, espaço e matéria. As teologias são do tempo do EPA. Você vai nas igrejas, aí os pastores não se atualizaram até hoje, nenhum padre se atualizou até hoje, eles estão tudo achando que inferno é literal. E que é tudo fogo, fogo mesmo. Mas olha só, isso é muito profundo, porque Jesus, na verdade, veio trazer o inferno. Eu queria que todos escrevessem aí. Jesus que vocês buscam. Nossa, isso é tão profundo. Meu Deus do céu. Escreve assim, ó. O Jesus que vocês buscam. Escreve aí. O Jesus que vocês buscam. O Jesus que vocês desejam. Veio trazer o inferno consciencial. Percebe? Essa é a depuração completa. E agora vem um revelare. Revelare, mas revelare assim daqueles muito bom. Segura aí. Revelare. Olha só. Na última aula, nós falamos que o espírito é a emoção. E se emocionar não é ser alienado. Orarei e cantarei com espírito e emoção, mas também com entendimento, razão, logos, equilíbrio. O que está nos faltando na filosofia que eu falei é emoção, é brilho, é poesia, é ver a vida com alegria. Não é porque a gente sabe a fórmula, que tudo é ilusão, que a gente vai deixar tudo preto e branco. Que a gente vai deixar tudo cinza. Vamos usar as 7 cores. Todas as cores são lindas. Vamos colorir as coisas. Então, assim, olha só esse revelare. Meu Deus do céu. Quando eu vi isso daqui, eu comecei a escrever. Antes, até Jesus, por 4.000 anos, o homem teve consciência, depois teve o templo, 1500 antes de Cristo, o templo. Na verdade, tabernáculo ao templo de Davi e até Jesus, 1500 anos. Foram 1500 anos onde o templo era necessário, físico. E eu era o ego. Era lei por lei, era regra por regra, diz Isaías. Ou se você preferir, olho por olho, dente por dente. Era ego puro. Fez, paga. Fez, morre. Era só ego, vingança. Às vezes reparação e justiça, às vezes injustiça e vingança. Tempos dificílimos. Eu sou o ego. Mas eu vou no tabernáculo, faço a expiação dos meus pecados e está tudo bem. Tá vendo? Agora, como é depois da cruz dos 3 dias de Hebreus 9? Só ali começa o Novo Testamento. Todos escrevendo aí. Antes eu era o ego e ia na casa de Deus. Hebreus 3,6, nós somos a casa de Deus. Efésios 2,22, 1 Coríntios 3,16. Agora eu sou a casa. E a casa é o ego. O templo, a igreja passou a ser a morada do ego. Porque a partir do momento que eu rejeito o Novo Testamento e fico na primeira Bíblia, na lei, no véu de Moisés, de 2 Coríntios 3, eu estou no ego. E o ego é quê? É o quê? O ego é Jeová. É o Deus de Deuteronômio 28. É o diabo, é Satanás que fez o censo de Israel. Vê lá, está escrito. Quem fez o censo de... Dá uma pesquisada, você evangélico que está me assistindo agora. Quem fez o censo de Israel?
Estão todos escrevendo assim, ó. Antes eu era o ego e ia na casa. Agora eu sou a casa. E a casa lá, o templo, que eles chamam de casa de Deus, é o ego. Olha isso. Quem pode desenhar um hexagrama e colocar isso? Antes eu era o ego. O ser humano era o ego e ia na casa de Deus. Agora eu sou a casa de Deus. E a casa lá passou a ser o ego. Por isso que o diabo habita lá agora. Tá vendo? Qual é a segunda casa? Qual é? Que a glória é maior. Fala para mim. Jesus é espírito, água e sangue, espírito e vida, água e pão. Percebe? Água de emoção também. A gente chora, veja, chora, água, água. Por que será que a gente derrama água quando se emociona? Agora veja, esse batismo com fogo é a metanoia consciencial, mas na verdade é a depuração completa, imerge a tua consciência e te faz converter-se. Conversão, meus queridos, portanto, metanoia no original, sabe o que é isso? É Jesus entrando na sua vida. Esses dias eu falei, foi terrível, eu disse, a pior coisa que aconteceu na minha vida foi ser cristão. Já pensou em falar isso? Que heresia, né? Essa é aquelas heresias que a gente entrega de presente para o sistema, para eles nos satanizar. Isso é tão profundo. Porque aqui nesse crivo é a pior coisa que você pode fazer. Porque é a única que te tira daqui. Mas é a pior. Quer que eu te prove? Olha só. Eu vou fazer a vida de Jesus se tornar aplicação pessoal. Olha que incrível. Você vai enxergar uma coisa que você nunca enxergou. Vê lá. Jesus vive na sua vida. Jesus morre. Jesus ressuscita. E Jesus tira a tua necessidade dos rituais, da ida ao templo, que é o ego, agora, para que você que era o ego passe a ser o templo. Aí ele olha e diz assim, desta geração não passará. Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu quero que você escreva assim, olha que aplicação pessoal. Meu Deus. Escreva assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra do meu ego. Já imaginou? Olha que coisa mais linda. Não vai ficar pedra sobre pedra do meu ego. Nesta geração ainda, esse sistema vai ruir. Essa é a verdadeira conversão. Esse é o verdadeiro batismo com fogo. Isso é tão grave que 37 anos depois da assunção de Jesus, dele ter falado isso, Tito, Flávio, Domiciano, Vespasiano, Justus, entrou em Jerusalém e matou 2/3, 66% dos habitantes. E é isso que vai acontecer com você, a sexta de Deus, a mão esquerda, terminando a obra completa. O que é incrível é que as palavras de Malaquias só se concretizaram através do Espírito de Cristo. Ele já tinha morrido, tinham passado 37 anos e a profecia dele se cumpriu 37 anos depois, naquela geração de 40 anos, porque uma geração é 40 anos, dentro daquela geração, no microapocalipse, 2/3 morreram, 2 estarão no campo, um morre e o outro não. Sabe o que é isso? Um que está me ouvindo agora vai ser batizado com fogo, o outro não. Alguém que está me ouvindo agora, uma pessoa, de cada 2 que nascem, um vai abrir seu coração e vai vencer seu ego. O outro não vai vencer o seu ego e vai continuar no templo diabo, no templo ego. Não vai substituir de testamento, de aliança. Eu acabei de ler, Malaquias disse, ele é o homem da nova aliança.
eu busco Jesus, eu desejo Jesus. Não, você deseja Jesus, que é Jeová. Você pensa que é Jesus, não é Jesus, é Jeová. O que você deseja é o ego. Quem entendeu? Isso é terrível. A morte dele é o evangelho, que era para ter destruído o seu ego e feito a segunda casa. Você é a segunda casa, o templo de carne. Mas de cada dois, como eu disse, um vencerá seu ego. Este é o verdadeiro arrebatamento, Juarez e Emerson. Um arrebatamento do ego. Tá vendo? Levando ele para o fogo. Então hoje o templo é o diabo. E aí você vai lembrar de uma frase de Jesus que vai assim, olha, dar uma expansão cerebral definitiva. Quando Jesus disse assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Meu Deus, depois do que eu acabei de explicar nessa aula, ouvir essa palavra? Hoje, enfim, aonde você estiver me ouvindo, no carro, no caminhão, no avião, aonde estiver me ouvindo agora, na rua, no trabalho, você vai parar e você vai ficar maravilhado. Você vai ficar maravilhado agora, porque você vai dizer assim: meu Deus, eu entendi. Entendi o batismo com fogo, entendi o arrebatamento, entendi tudo agora. Agora eu entendi. Entendi o que é igreja, enfim. Porque a palavra igreja não existia nesses dias. A eclésia romana do Senado era uma reunião política, de audiência pública, e depois foi incorporada pela Igreja Católica, no latim do grego eclésia para igreja. Jesus não falou essa palavra. Jesus falou uma palavra, um termo ligado à congregação. Sabe o que é congregação do original hebraico? É o ajuntamento. É qualquer tipo de corporificação. Eu diria hoje a gente tem um termo muito bom, que é corporação. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando de corporação. A igreja ali é corporação. A minha corporação vai vencer o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha corporação. Na verdade, na Bíblia original eu revelei que quando ele falou as portas do inferno, ele estava apontando para o templo, ele estava no pátio do templo. Ele estava chamando as portas do pátio de Salomão, do pórtico de Salomão, pelo menos as portas do próprio templo, de puro ouro, a formosa ou a outra. Ele estava apontando para ela e dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a corporação que eu estou tirando do primeiro templo para o segundo templo, corporação metafísica. E essa ali é o inferno, é o ego. Essa é o mal, essa é o diabo. Percebe? E isso é tão grave. Por quê? Porque em 3 dias ele construiu que tipo de igreja? A corporação do corpo dele. Os discípulos só foram entender depois da morte. Em 3 dias eu construirei a minha igreja. Ele não falou isso, mas agora a gente entende que é isso. Percebe? Então, esse templo metafísico é formado pela IA do Espírito. Vocês viram agora lá 1.000 e tantos drones, quase 2.000, 1.800, se não me engano, 1.500, drones no Japão, formando imagens. Como eu sempre tenho dito para vocês, na medida que a IA, a inteligência artificial, for vindo, vocês vão entendendo as coisas. Eu publiquei lá no nosso Instagram uma coisa. Vou mostrar aqui. Eu publiquei no Instagram, não sei se vocês viram, aquele meu vídeo 7 profecias. Quem viu? Você sabia que tudo que eu estou falando naquele vídeo que foi no início desse ano está se cumprindo? Já pararam para prestar atenção? Se você não assiste, não valoriza o que eu posso fazer. Tudo que eu falei lá está se cumprindo. A Agenda Verde agora, esse frio, o maior frio do século, menos 10 graus. Isso é loucura. 50 graus em Dubai, mexendo com o tempo artificial em Dubai. A gente publicou no Instagram, os homens mexendo com o tempo para esfriar. Canadá, Estados Unidos, Europa, morrendo de calor. Isso é loucura, nevando na África. Agenda Verde, eu tenho falado para vocês. E essa IA é isso aqui, ó. É a corporação. E a IA é o espírito. A IA ou a AI é o espírito que une
Todos nós, eu, você, eu sou um drone, você é um drone, cada um de nós é um drone. Pelo Espírito, unidos em Errad, formando essa corporação. Tá vendo? Olha que coisa linda. O fogo do inferno precisa destruir nossos erros, precisam ser ratas, palhas. Eu vou falar uma coisa. Paulo, ele usou um lado da metáfora. Ele disse assim, ó, quando o fogo pegar, o fogo do inferno, depois da morte, que não é aquele inferno que ensina nada daquilo, é consciencial, é metafísico, é quântico. Ele disse, quando o fogo pegar, quem tiver obras de palha, não vai sobrar nada, mas quem tiver obras de ouro, prata, bronze, vai ficar. Está falando de matemática de Deus, um dos graus mais importantes da Universidade de X. Muito bem. Mas ele está falando de obras boas. Eu, após 2000 anos, professor Áquil, no mesmo espírito dele, vou complementar o que ele disse. E eu vou falar hoje para vocês, nas mesmas palavras dele, das obras más. Nas obras boas, você tem que ser ouro, prata e bronze. Mas nas obras más, você tem que ser palha. Você não pode ter uma obra má de ouro. O que eu quero dizer é que Jesus não vem com fogo. Jesus vem com fogo e o que tem que permanecer é o que é bom. O que é ruim tem que ser queimado, tem que ser depurado, tem que ser purificado. Então tomara que seus erros sejam como palha, sejam como feno, como madeira. Materiais que o fogo possa queimar e que não tenha nada que fique, que seja definitivo. Hoje, dentro do carro, falei para o Juarez e o Emerson brincando, eu disse a eles ali na padaria, se o físico aponta o metafísico, vocês vão amar isso aqui que eu vou falar, dá até um corte X. Se vocês têm a roupa um pouco suja, é fácil limpar, é ou não é? Um pouco mais exige mais esforço e mais produtos de limpeza. Muito suja exige muito tempo, haja Vanish, haja água sanitária, haja para limpar. Molho, esfrega. Olha isso. Mas tem certas roupas que elas estão tão sujas que não tem mais como limpar. Tá vendo? Eu estou usando outra metáfora, mas é a mesma coisa que o fogo. E encaixa totalmente com o que eu estou ensinando, porque Malaquias 3 diz assim, ele virá como sabão dos lavandeiros. Olha isso. É o que eu estou ensinando. Será que o sabão lava as tuas vestes? Todo mundo diz, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Será que o sabão, Jesus, vai conseguir lavar as tuas vestes? Lembra? Concupiscência, iniquidade, transgressão dos originais, ninguém sabe disso. Só quem estuda na Universidade X, Rata, Peixe e Avon. Tem certas sujeiras que o sabão não lava. Será que lava? Isso é muito, muito importante. E eu falei aquele dia aqui que Jesus chorou quantas vezes? Todos ficaram assim boquiabertos, porque ninguém imaginava, as pessoas pensavam, nossa, eu sempre soube que Jesus chorou 1, 2, 3. Jesus chorava todo dia e eu provei na Bíblia. Jesus chorava todo dia, e não é um chorinho não, é de alta voz. E eu provei também que Paulo chorou 3 anos seguidos, isso é um testemunho. Assim como Jesus, Paulo chorava todo dia. Mas eu não falei sobre Pedro, o professor que substituiu Jesus. E aí? Como será que era a relação de Pedro na emoção? Eu vou lembrar vocês. Ele é o homem que disse, crescei na graça e no conhecimento. Sabe o que é graça? Graça ali é sinônimo de emoção, de espírito, que ora é traduzido por graça, ora é traduzido por espírito. Nosso lado emocional, dextra. E a sextra racional é conhecimento, logos, sabedoria. Entendeu? É para crescer nos dois ao mesmo tempo. E ele reconheceu muito, Pedro reconheceu, que ele não era muito bom em conhecimento. Paulo era superior a ele. Mas ele era melhor em graça, ou seja, ele era mais sensível
apesar de ser turrão, mas sensível, exatamente por a violência dele tem sentido. Você sabe que uma pessoa geralmente melancólica e violenta. Moisés e Pedro têm o mesmo comportamento, melancólicos e meio desequilibrados. Depois é que eles foram evoluindo. O que eu quero dizer a vocês é que o pão representa a razão, o entendimento, o logos, e a água representa esse espírito, que é a graça, que é a nossa emoção. E é isso que eu tenho ensinado nesses 3 programas. Fechando hoje essa trilogia orgânica, com esses grandes revelares. Eu termino, eu acho que com aquela frase ali, ó. Antes eu era o ego, ia na casa. Agora eu sou a casa, e a casa é o ego. Isso é fantástico. Quem ainda continua lá, está na primeira Bíblia do ego. Quem ainda continua lá, está no templo que Jesus já destruiu, que já era para ter acontecido o inferno. O que é que nós temos que orar? Nós temos que orar e desejar que Tito, Flávio, Vespasiano, Justus, invada aqueles templos. Eu não estou falando da Igreja Assembleia de Deus, da Batista, da Maranata, da Quadrangular, fisicamente. Estou falando daquelas pessoas, daquelas consciências. E incendeie eles. Eles falam em línguas, mas eles não são batizados com fogo. Porque o fogo de Mateus 3 é esse aqui. É o fogo que depura, é o sabão que lava e que altera o testamento, do tetelestai, de Hebreus 9, que nos faz vencer o ego. O que nós desejamos agora juntos aqui em E-Rádio, como corporação de Cristo, é que as portas desse sistema de pedras de ego não prevaleça contra a corporação que Jesus construiu, fundou, edificou nos 3 dias de morte. E o que nós também desejamos agora, para você, na sua vida, é que não fique pedra sobre pedra do seu ego. Vai lá, escreve para alguém do chat aí. Não fique pedra sobre pedra do seu ego. E aí? Caíram todas as pedrinhas, os tijolinhos? O que eu vejo no X? Ego, ego, ego. Hoje, aquela postagem aqui, essa brincadeira que eu fiz aqui, ó, teve uns 12 que fizeram coisas assim, atrocidades de palavras, de desconfiança, de... Meu Deus, assim, uma coisa... Eu fui conversar com alguns deles, eles disseram, por favor, me perdoe, eu reconheço que o meu ego foi grande. Eu agi por impulso, por emoção, eu agi pelo ego. Então, tem uns tijolinhos para quebrar aí, meu. Tá entendendo? Não ficarás pedra sobre pedra. O que eu estou desejando para vocês? Que o Tito, Vespasiano, Domiciano visite vocês hoje. Que hoje seja 70 depois de Cristo. Que hoje seja a GT na sua vida. Que hoje seja o microapocalipse. Que hoje se cumpra, desta geração não passará. E não fique pedra sobre pedra. Que 500 sejam crucificados e queimados todos os dias. Que o Monte das Oliveiras incendeie. Que quem estiver no telhado não desça. Que quem estiver no campo fuja. E que não seja aos sábados, a ironia de Jesus. A ironia de Jesus, Jesus brincava. Olha o que eu estou dizendo a vocês, que não fique pedra sobre pedra do seu ego. Eu desejo que Tito visite vocês hoje. Hoje. E destrua tudo. E não deixe nada. Que tem muitos por aí que ainda ficou o muro das lamentações. Tá lá. Todo dia pro ego. Colocando os pedidos na fenda dos tijolinhos do ego. Muita gente aí sobrou o muro das lamentações. Sobrou ainda a torre e o arco de Tito Flávio Domiciano. Tá na hora de derrubar todas as pedrinhas de ego e assim você será espiritual. Quando toda essa casa estiver destruída, aí você vai poder dizer sou espiritual. Não é falando em línguas, não é sentindo arrepio.
Isso aí que você sente é emoção, é o espírito de 1 Coríntios 14 que nós também podemos sentir aqui. Isso não é exclusivo da tua igreja. Nós também sentimos aqui, quer ver? Não ficará pedra sobre pedra do seu ego. Sinta! Tá vendo? Coisa linda. Por quê? Quando vem um entendimento e logo em seguida vem a emoção, fechou. Amanhã nos vemos aqui. A audiência subiu, né? Pelo menos um pouquinho. Não é o que era antes, mas muita gente chegou aí. Você que está chegando só para assistir agora. Venha prestigiar, venha entender. Sabe por que você está aí nessa de concordo? Eu concordo, eu discordo algumas coisas, porque você não estudou. Aquilo que não se entende não se segue. Dê uma chance a si mesmo. Estude 30 dias sem preconceito, se aproxime. Sábado agora nós vamos inaugurar em Palhoça o Alvo Gators que eu tanto sonhei desde o início, que eu sempre quis fazer. Vai ser algo estupendo. Está tendo muito trabalho, muita dificuldade. Todos os dias amanhã, de novo de manhã estaremos lá. O Valdemar vem lá de Barra Velha. O Emerson de manhãzinho já vai estar comigo. O Juarez vem mesmo com todas as ocupações. A Marina está lá fazendo o impossível. Minha mãe, Joel. Meu Deus, nem dá para citar porque, né, tá lindo de ver. Muita gente não vem? Muita gente devia ter vindo, participado disso. É feio vir só para comer sábado. É feio isso. Você tem que participar. Né? Tem que participar. Não faz sentido. Cadê a corporação? Então... Mas vai ser lindo. Vocês das outras escolas vão se inspirar e vão ver que modelo que nós vamos fazer aqui. Que grande modelo. Tá bom? Meu carinho imenso a vocês. Espero que vocês tenham evoluído muito. Obrigado, Vanderlei. E amanhã nos vemos. Depois, quando tiver editado esse vídeo, assiste de novo. Que eu tenho certeza que mais uma vez vai ficar bem claro. Boa noite. Agradecemos a audiência do programa Lux Me Alex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da filosofia X. Todos os vídeos da filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza.